Olá, herdeiros de Cristo a trabalho do Senhor. Bora? Deus não abandonou o homem no seu pecado. Embora tenha expulsado o homem do jardim através da sua morte e crucificação, através da sua crucificação e morte, ele redimiu o homem. Lembra de Romanos 5,19? Romanos 5,19 deixou bem claro que através de um justo, todos seríamos feitos justos. Mas antes disso, de entrarmos na história de Adão, eu quero dar uma resumida em toda a história. Mas eu quero trazer João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Guarde isso, Pai e Filho, desde o princípio, junto. Então, Gênesis 3:23, o Senhor lança o homem fora do jardim para lavrar a terra. E logo depois, Adão e Eva têm seus primeiros filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel e é amaldiçoado pelo Senhor. E Caim se aparta da presença do Senhor. Então Adão e Eva têm um terceiro filho chamado Sete. E a genealogia de Sete traz para nós uma geração que começou a invocar o Senhor. A partir do filho de Sete, começou-se a invocar o Senhor. A partir de Enos, começaram a invocar o Senhor. Aí aqui em Gênesis 5:1 vai trazer a genealogia de Sete, os filhos de Deus. Aí eu trouxe apenas 5, que é Jered, gerou Enoque. Enoque, Matusalém. E Matusalém gerou Lameque, que gerou o tão conhecido Noé. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para Enoque. Quando começaram a invocar o Senhor, Enoque foi um dos personagens muito interessante, porque Enoque, ele agradou tanto o Senhor com sua atitude, com a sua obediência, que o Senhor conversava e andava com Enoque, como era no princípio com Adão. Enoque foi levado ao céu. Enoque não morreu. Olha que história interessante. Então, logo depois vem quem? Noé, que todos nós conhecemos. Então, logo depois dessa genealogia, o Senhor começa a olhar para a raça humana, começa a olhar para a humanidade. Em Gênesis 6, capítulo 1, o Senhor se arrepende de ter criado o homem. O Senhor olha para a humanidade e não vê nada que presta. Nada que preste dentro do seu coração. A intenção do coração do homem era só mal intenção. Eles não tinham nada que agradasse o Senhor. E o Senhor se arrepende de ter criado o homem. E Deus anuncia o dilúvio a Noé. Gênesis 6, verso 13. Mas ele deixa bem claro, presta atenção, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Gênesis 7, verso 1. E o Senhor manda que Noé construa a arca. E todos nós conhecemos a história. Então, após o dilúvio, Deus fez um pacto com Noé. Em Gênesis 9, verso 1. E deixou para nós, no verso 13, o arco. O arco, que significa a aliança de Deus com o homem. Deus não destruiria mais a terra, não destruiria mais o homem, da maneira a qual ele destruiu toda a raça humana. Então, Deus faz um pacto com Noé. Então, logo após o dilúvio, Deus abençoa Noé e sua família. Lembrando, eu estou dando uma resumida, gente, na história. Então, Gênesis 9 e 6 traz para nós uma coisa muito importante também, que eu quero que vocês prestem bem atenção. Traz para nós
Um dos primeiros mandamentos que o Senhor dá a Noé, assim que termina o dilúvio, assim que Noé sai da arca, ele diz a Noé: quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Por quê? Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então aqui para mim isso é um dos primeiros mandamentos do Senhor ao homem. Então logo depois vem a descendência de Sem, que é filho de Noé, um dos 3 filhos de Noé. Que aí entra o nosso famoso, o nosso querido Abraão. Então, a descendência de Sem vem Noé, que traz Noá, que traz terra, que de terra nasce Abraão. Então, Gênesis, capítulo 12, verso 1, que é o tema dos nossos vídeos a seguir, diz assim: Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. E diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: saia de tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, Abraão, e far-te-ei uma grande nação. E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Esta foi a promessa de Deus a Abraão. No próximo vídeo